Olá, internautas do Show Atual, boa noite, tudo bem? Mais uma vez a gente aqui, segunda-feira, né? Segunda-feira a gente tem um encontro marcado com algumas informações importantes e, como sempre, estamos no período da pandemia em casa. Muita gente em casa e muita gente também trabalhando, né? Muita gente trabalhando nesse período. Você que está no Instagram, aqui o nosso abraço para você. Você que está no Facebook, na página Show Atual, como tá, não é o caso aqui da Dionete Pereira, né, Dionete? Está na página Show Atual. Então, a gente abraça você e já começando a comentar um pouco sobre os dias de pandemia, né? Muita gente em casa, muita gente trabalhando e se aproxima um período em que os governantes vão ter que decidir em relação a muita coisa, porque está em jogo também a situação econômica, a sobrevivência das empresas, mas claro que de maneira bem particular e em primeiro lugar a vida das pessoas. A Covid-19 tem feito uma mudança radical no mundo, né? Onde a maioria das pessoas estão em casa porque tem medo de contrair a doença, e uma vez contraindo, ninguém sabe qual é a reação. Cada indivíduo ela reage de maneira diferente. Agora, o ponto positivo é que em meio a tudo isso temos informações positivas, né? Os Estados Unidos, China, outros países aí anunciam através de seus cientistas, de laboratórios que estão em análise, em estudo, algumas medidas que poderão minimizar a situação ou, quem sabe, erradicar de uma vez por todas, né? Inclusive, um laboratório americano, informou nesta segunda-feira de 18 que existe já uma vacina experimental, né? Quase não saía, hein? Experimental contra a Covid. Já imaginou que notícia positiva, que notícia boa, que talvez em julho já se tenha aí um diagnóstico mais preciso em relação a tudo isso, né? É o que todo mundo está esperando, é a notícia que todo mundo espera, é que alguém apresente realmente um dado bem contundente em relação a isso. A vacina está bem avançada, tem reagido positivamente nos testes, né? Uma informação que vários meios de comunicação estão realmente noticiando, e acredita-se que de fato é algo bem positivo para as pessoas que estão em casa sem poder trabalhar, muitas delas já endividadas porque não conseguiram pagar as suas contas, né? Por conta de que não podem ganhar dinheiro, algumas que têm emprego já recebendo bem menos, né, do que do salário habitual, outras não conseguem produzir, não conseguem tirar uma porcentagem, né, adequada, e a situação está realmente muito difícil. O governador aqui no estado do Ceará, Camilo Santana, hoje se pronunciou na sua live, que também já fala, né, na questão da economia, sinalizou um estudo aí, quem sabe, para ver a questão do comércio, mas isso só vai ser definido, como ele mesmo disse, através de reuniões com os especialistas na saúde, né? São pessoas que estão estudando, né, e observando o movimento da pandemia no estado do Ceará, e aí quem sabe nas próximas horas ou nos próximos 2 dias a gente tem aí uma informação em relação a isso, as decisões em relação às medidas, se permanece em isolamento ou se parcialmente, o que é que funciona, se vai abrir para outros estabelecimentos comerciais, permanece somente os essenciais até agora, enfim, né? Uma série de situações, de expectativas que são geradas e de especulações também em relação a tudo isso que o brasileiro
passa, não só o brasileiro, mas a população mundial. E logicamente aqui no Ceará as coisas têm ficado cada vez mais difíceis porque os números têm realmente aumentado. Boa noite, Antônio Almeida, né? Abraçar também ao grande Hélio Queiroz. Enfim, nesse sentido, existe aí essa expectativa positiva de que as coisas possam melhorar nos próximos dias, né? E que essa pandemia vá embora, ou pelo menos diminua, né? Espera-se ações concretas. Inclusive o governador Camilo Santana anunciou também para esta semana uma reunião com os governadores, com o governo federal, né? Talvez desta reunião é possível traçar alguma meta positiva em relação também ao agendamento, né, da economia, uma estratégia, algo nesse sentido, e também sobre outras alternativas para o investimento maior ainda em saúde pública para atender as pessoas que estão doentes, né, ou que porventura venham a ser contaminadas com a Covid-19. Aqui no município de Canindé ainda está sendo aguardado, né, o término ou a conclusão do espaço para atender as pessoas que estejam contaminadas, né, numa situação da Covid-19. Tem esse espaço que está sendo preparado pelo município, né? Então o município está trabalhando isso, né, em torno aí de uns 15 leitos. É aguardado a conclusão dessa obra e rapidamente, né, já que temos muitos casos aqui no município de Canindé. Inclusive, a cada dia a gente tem aí uma surpresa, os casos estão aumentando, né? Daqui a pouco eu vou detalhar para você aqui os casos realmente do município de Canindé, que tem realmente preocupado as pessoas e, consequentemente, as autoridades. Mas, como eu disse, em meio a tudo isso, as notícias estão fluindo positivamente em relação ao antídoto, né? Ou seja, a algum tipo de medicamento que pode combater, que pode reagir, logicamente, não hoje, mas quem sabe aí nos próximos meses, nos próximos 2 meses, a gente tem aí um resultado mais positivo, né? Mas tudo ainda está em análise, mas já com estudos e testes positivos pelas informações que a gente tem acompanhado pela imprensa, né? A imprensa nacional e também a imprensa internacional. Bom, notícia boa, o açude de São Mateus voltou a sangrar neste último final de semana. No último sábado choveu em Canindé, o rio pegou um pouco de água e o açude de São Mateus voltou a sangrar. Sangrou com 4 centímetros e hoje estava com 3 centímetros de sangria. E o açude Souza está com 5 metros e 64 centímetros, né, de água. Né? 5 metros e 64 centímetros de água foi o que pegou até agora o açude Souza. Pegou mais que isso, mas como existe o bombeamento tanto do Souza como do açude São Mateus para abastecer a população de Canindé, então logicamente e automaticamente essa água ela vai diminuindo, né? Então tem também a evaporação, mas nesse momento existe realmente em maior quantidade a questão mesmo do consumo, já que as pessoas estão em casa, né, a grande maioria, então há um aumento consequentemente do consumo da água. Aliás, de tudo, da energia, da água, da alimentação, do gás, né, da roupa, até isso também, né? Mas em especial a alimentação, o gás, a energia e a água. Então, esses produtos aí, né, na verdade, água, energia, gás e alimentação é o que está sendo mais consumido realmente. As pessoas estão em casa, quem passa mais tempo em casa se alimenta mais, né, come mais. Até pela ansiedade, por uma série de coisas aí, aumenta realmente o consumo das pessoas. Bom, o fato é que você paga mais caro.
Se você está ganhando menos, está consumindo mais, então a energia fica mais cara, então vai demorar, né? Aliás, você vai ter mais dificuldade em pagar a energia, vai ter mais dificuldade em pagar a água, né? E a alimentação, você precisa comer mais, porque está em casa, então nesse sentido, precisa ter mais dinheiro, né? E é o que muita gente não está tendo, dinheiro para comprar a alimentação. E aí é um problema grave, porque esses R$ 600, 1.200, que é o auxílio emergencial fornecido pelo governo, não atende às expectativas. E nem todas as pessoas que não têm aí um trabalho fixo estão conseguindo acesso a este recurso, né? Porque tem os critérios. E aí muita gente acaba ficando de fora e muita gente não sabe nem como acessar, até tenta, mas não está com essa condição toda. Então existe realmente uma complicação nesse sentido aí, por conta da falta de recurso, né? E muita gente querendo trabalhar sem poder, as contas já atrasadas e por aí vai. Mas vamos aos números aqui no município de Canindé, os números exatos que cresceram nos últimos 2 dias. O município de Canindé apresentou hoje dados e são 191 casos confirmados de Covid-19, conforme os dados apresentados pela Secretaria Municipal de Saúde. 7 óbitos, né? Permanece o mesmo número. E agora o que chama mais atenção é os casos em investigação. Conforme a Secretaria de Saúde, hoje o número está exatamente 487, ou seja, 487 pessoas estão em situação suspeita e estão sendo investigadas para saber se estão com a Covid-19, ou seja, de quase 200 casos aí confirmados, 191, faltando apenas 9 casos para 200, né? Nós temos 487 pessoas que estão sendo investigadas para saber que estão com a doença, ou seja, são pessoas suspeitas. É um número bastante elevado e chama atenção. 390 casos descartados e 85 pessoas foram curadas até agora, conforme a Prefeitura Municipal. No estado do Ceará, os casos confirmados são 26.363, números de mortes 1.748, recuperados 14.492. No Brasil, casos confirmados até hoje, 254.220. Números de mortes, 16.792, conforme os dados do Ministério da Saúde. A fonte aqui é a Agência Brasil. Recuperados, 100.459. Né? São os dados da Agência Brasil, publicados hoje à noite. A Prefeitura de Canindé informou, inclusive, né, que por conta aí dessa questão das aulas, irá, inclusive, fazer a entrega da segunda etapa dos kits de merenda escolar, ou seja, está se preparando, né, para entregar mais uma vez aí kits de merenda escolar. Os alunos estão estudando em casa, boa parte, outros não. Os professores aí fazendo as atividades através da internet, né, de maneira virtual, os alunos vão respondendo. Professor, né, mais uma vez o professor aí se esforçando, usando a sua tecnologia, a sua internet, né, utilizando exatamente seus recursos pessoais, fazendo um esforço para atender também essa questão da educação. Mais uma vez aí, parabenizar os professores, os educadores do município e de uma forma geral que eles estão conseguindo, né, ministrar aulas para os alunos. É claro que não é a mesma coisa, né? Sem dúvida, igual a aula presencial não existe. A aula realmente presencial realmente a história, é o que faz a diferença. Mas nesse momento é o que está ocorrendo aqui. Não está podendo acontecer as aulas presenciais e por uma questão de necessidade, muitos professores estão
fazendo as suas atividades, enviando aos alunos e os alunos respondendo, né? Esperamos que minimize aí a situação para não aumentar o calendário de faltas e depois os professores e alunos tenham que pagar, né? Bom, mas o fato é que por conta dessa necessidade existe uma adaptação de muitos profissionais de saúde, aliás, de educação, esses guerreiros aí da educação. Outros guerreiros também são os guerreiros da saúde que arriscam suas vidas para salvar vidas daquelas pessoas que já estão infectadas. Em meio à pandemia da Covid-19, tem outros problemas de saúde e as pessoas precisam serem atendidas e todos esses profissionais, motoristas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos e muitos outros que colaboram de maneira direta ou indiretamente, estão também enfrentando essa questão. Há exemplo também dos profissionais da segurança pública, que estão também garantindo a segurança, né, porque precisam realmente trabalhar, aliás, como todas as outras pessoas precisam, mas essas pessoas estão na linha de frente, né, para cumprir as determinações das autoridades. É uma situação em que todos nós estamos em risco, mas mais ainda estão se arriscando essas pessoas da saúde e também da própria segurança pública, que estão aí na linha de frente, uns para manter as pessoas em casa, né? E outras para tratar, né? Ajudar no tratamento de quem já está doente. Bom, é o que eu acabei de falar agora, né? A Evanda Souza questionando exatamente para quem recebe, quem não recebe, é pior ainda, né? Pois é, acabei de falar sobre esse assunto agora há pouco, que tem muita gente que não consegue receber, né, esse auxílio dos R$ 600. É pouco, mas o pouco com Deus é muito, né? De certa forma, para quem recebe é uma benção. Agora, para quem não está conseguindo acessar, aí a situação está mais difícil, né? Vamos torcer que isso passe logo, que as pessoas voltem a trabalhar, que é mais viável, né? Mais confortável, mais digno, mas tem que cumprir as determinações das autoridades e a pessoa também tem que tentar se proteger, né? Mas, minha gente, não esqueça, saindo na rua, use a máscara direitinho, lave as mãos com água e sabão, não tendo água e sabão, para quem vai sair para a rua deve utilizar álcool em gel e evitar levar a mão ao nariz, à boca ou então aos olhos, né? Se proteger de todas as formas. Se vai ao banco, manter distância uma das outras pessoas, né? As pessoas devem manter distância, enfim. Então é mais ou menos isso que a gente deve fazer para tentar realmente evitar de se contaminar com a Covid-19. Bom, enquanto isso, temos o pagamento do auxílio emergencial, Bolsa Família. Todas as informações estão no blog showatual.com.br. Você acessa, vai ter lá as informações escritas, tem também um vídeo que a gente fala sobre esse assunto, mas você vai encontrar matérias relacionadas a este tema, inclusive com o calendário completo do pagamento do auxílio nas informações fornecidas pelo governo federal, né? E temos também outras informações sobre algumas atualizações que têm ocorrido, né, nos últimos dias. Você também pode acessar canindéonline.com.br, é um site de informações de Canindé, com muitas outras informações variadas aqui de Canindé, do país e também do estado do Ceará. Então, são informações que a gente tem tentado atualizar na medida do possível, né, para deixar as pessoas realmente bem informadas daquelas notícias principais. E, logicamente, a nossa torcida, a nossa esperança para que as coisas possam realmente caminhar nas próximas horas. Tudo parado, né? Nós temos aqui no município de Canindé, além do serviço público, parte do serviço público aí
paralisado por conta dos decretos, apenas o serviço essencial funcionando. Alguns comércios estão funcionando, né, aqueles essenciais, como é o caso de farmácias e também os que vendem aí gênero alimentício, né, açougues também estão funcionando, dentre outros aí, né, pessoal que trabalha também com fruta. Mercados ainda foram fechados, né, nesse último decreto. Sindicatos funcionam parcialmente, o sindicato rural não está funcionando, apenas pelo canal de telefone, de orientação. O sindicato dos servidores também funciona só internamente, tem algumas orientações para os servidores. E no Estado também são poucas as instituições que estão trabalhando. A Justiça está trabalhando virtualmente e parcialmente, né, atendendo apenas aquelas ocorrências de maior necessidade, de urgência, por assim dizer. A própria delegacia também de polícia civil trabalha em regime de plantão desde o período da pandemia. Então, é isso, né? A gente tem acompanhado estas informações, essas notícias em relação a tudo isso que está acontecendo, né? O pessoal está perguntando aqui informações sobre um médico, né, que possivelmente estaria doente. Eu não tenho informações ainda, né? Estamos buscando ainda informações de maneira mais oficial, mas nós não temos detalhes acerca, né, do estado de saúde de um profissional da saúde, né, médico que estaria com problemas de saúde, né? Não temos detalhes acerca disso, mas existem muitas informações aí que a gente depois vai tentar checar exatamente, né, sobre esse acontecimento. Mas é isso, acho que nesse momento está todo mundo com medo, né? Nós chegamos um momento, eu acho que, não vou dizer nunca visto, porque já passaram muitas gerações depois da gente, né? Aliás, antes da gente, antes de mim, antes de você, né? Que talvez teve situações que as pessoas tiveram medo uma das outras. Mas nesse momento, a gente que é brasileiro, eu acredito que em outros países também, na grande maioria seja assim, o cumprimento, o aperto de mão, o abraço, o beijo, né? Isso seja bastante comum. Mas hoje nós estamos numa situação que nós estamos com medo um do outro. As pessoas estão com medo umas das outras. Nós temos que manter 1,5 metro de distância. Tem situação que exige que a gente tenha 2 metros de distância. Os casais estão com medo, né? O marido com medo da mulher, a mulher com medo do marido, o pai com medo do filho, o filho com medo do pai, né? E ninguém pode ter muito contato com as pessoas idosas, tem que ficar de longe, ou então não visitá-los, que é o mais adequado, o mais indicado, é o que é orientado. Então nós estamos com medo uns dos outros. É uma situação muito triste, muito ruim. Pelo menos para o momento tem que se fazer isso para ver até onde vai isso tudo, né? É algo diferente, talvez a gente aprenda alguma coisa com isso. Quem sabe a gente aprende a ser mais humano, a aceitar as coisas do jeito que elas são, né? Vez por outra o ser humano é muito egoísta, né? A gente às vezes é egoísta. E muitas coisas acontecem, ninguém sabe os propósitos de Deus, mas o fato é que nós estamos enfrentando um momento muito difícil, meus amigos internautas do show atual. É algo terrível, né? E a gente não quer compreender isso, não sabe como agir, tem vontade de seguir todas as regras, mas às vezes a falta de condição. Porque para quem tem um dinheiro e pode estar em casa, você liga ali para a farmácia, você liga para o mercantil, você liga para quem você acha que deve ligar. Quando falta alguma coisa,
você tem. Até aí tudo bem. Você fica com essa ansiedade de ter, não poder sair, não poder se divertir. Mas você compra, de um jeito ou de outro, essa coisa chega na sua casa. Você curte ali, mesmo que seja só em família ou sozinho. Mas você curte, você se sente melhor do que muita gente que não tem nada. Tem gente que está passando fome, necessidade, quer comprar 1 quilo de arroz, quer comprar um queijo, quer comprar um feijão, quer comprar um ovo para poder comer e não consegue. Né? Tem que esperar uma doação de uma cesta básica. Né? Imagine um outro objeto, se o ventilador queimar, por exemplo, e quando a conta da energia chega, você não vai estar com dinheiro para pagar. Então nós estamos numa situação muito difícil e que exige muita responsabilidade das autoridades. E aí às vezes a gente tem que cobrar as autoridades, mas às vezes a gente vê que também as autoridades não sabem o que fazer. Né? E tem medo de liberar e assumir a responsabilidade para o maior número de pessoas que possam ser vítimas gravemente dessa doença e até a óbito. E outras vezes medo de ocasionar aí uma situação mais desastrosa em relação à economia. Né? Os governadores não estão se entendendo com o Palácio do Planalto. E a reunião que o governador Camilo anunciou hoje, talvez consigam entrar num acordo entre aí o que pensa o governo federal, o que pensa os governadores, para se chegar a um dominador comum e consigam aí entrar em acordo para que nesse acordo encontre uma solução melhor para todos do Brasil, né? Para todos. Acho que as brigas políticas devem adiar um pouco mais, né? Embora a gente saiba que existe aí muita coisa desastrada aí no meio político, né? Muita coisa desastrosa. Boa noite, Aline Silva, tudo bem, né? Bom, minha gente, eu vou ficando por aqui, desejando você uma boa noite. Daqui a pouco também essa matéria vai estar, né? Na verdade, esse comentário nosso aqui do Show Atual vai estar no Show Atual. Tem lá no Twitter, hein? @Show Atual, no Instagram, @Show Atual, no YouTube, @Show Atual, e aqui também na nossa página Show Atual. Cristiano Cardoso, um grande abraço também. A todos os amigos do Instagram, um grande abraço. Uma boa noite. Até segunda-feira, né? Ou até breve aqui com as nossas informações, os nossos vídeos, que a gente vem realmente trazendo sempre alguma informação positiva para vocês. Esperamos ter contribuído mais uma vez.